desperta nossa mente para o amor e a caridade. Quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e, timorato, avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Prepare o seu coração, é hora de seguir em frente e espalhar as sementes do Evangelho. Em 2022, teremos um encontro marcado,
Está chegando a hora. Vamos sorrir juntos, cantar juntos, aprender juntos, trabalhar juntos. Esperamos você. Onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Quando eu sinto sua mão em minha mão, eu sei que estou seguro no amor de meu Jesus. Mesmo quando eu me perco em meus anseios e fico tão sozinho, sem a inspiração de Deus, sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Nos momentos de tristeza e de dor, eu olho ao meu redor e sinto sua presença em mim. Os momentos
estar seguro em Deus. Sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor e o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia. Mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Prepare o seu coração, é hora de seguir em frente e espalhar as sementes do Evangelho. Em 2022, teremos um encontro marcado. Está chegando a hora. Vamos sorrir juntos, cantar juntos, aprender juntos, trabalhar juntos. Esperamos você. Semear onde você for, a semente
de esperança. Amigo, mestre Jesus, és nosso guia a conduzir, estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade, lema do progresso espiritual. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração. Ressoa como o sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isto quando em mim ressoa o doce nome do Mestre Jesus. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo a alegrar a terra, como a
beleza de um silêncio brando, quanta doçura este nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando, quanta doçura este nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor, falar de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade. Boa noite, Alain. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos. Vamos iniciar com a prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, ao nosso Mestre Jesus, Divino Amigo, que o Senhor venha participar conosco
de mais uma programação da reunião pública da noite de hoje. Que possamos, Senhor, nos conectar com a espiritualidade maior. Abençoa, Senhor, também a nossa palestrante da noite, nosso tratamento espiritual, e que estejamos, Senhor, abertos à compreensão das tuas palavras. Esteja conosco para todo sempre, que assim seja. Jesus nos abençoe e envolva de luz a programação desta noite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de bênçãos, de paz. Meu nome é Cleide, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, e hoje nós teremos a presença do nosso irmão Ares, também do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia. E a nossa palestra, a nossa reunião pública, está sendo transmitida pelo canal de YouTube e Facebook do Centro Espírita Irmão Áureo. Pedimos a todos que compartilhem com seus amigos e familiares. O tema da palestra de hoje é Sócrates e Platão, precursores do pensamento cristão e do Espiritismo, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa palestra, ela será proferida até às 20h30, e após a palestra, nós teremos um momento de respostas às perguntas que vocês poderão fazer no chat do YouTube e Facebook. Então, pedimos a todos que tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Após a palestra, o Alain irá responder para nós. Então, vamos receber a nossa palestrante, a Rosana Manso, do Grupo Regeneração de Goiânia, Grupo Espírita Regeneração. Rosana Manso. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Rosana. Você está com o áudio fechado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cleide, Alain. Obrigada pelo convite. É uma alegria estarmos aqui com vocês, né? Nessa plataforma, falando do Evangelho de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, né, o material que eu trouxe, porque nós sabemos que o nosso assunto é uma fala em torno de Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Olha que tema interessante, e é um assunto muito legal, né? Porque nós ligamos a figura de Sócrates e Platão à filosofia, e achamos que falar de filosofia não teria nada a ver com o Espiritismo. Mas será que isso é verdade? Então, adentrando no Livro dos Espíritos, na pergunta 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos responderam, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, meus amigos, Jesus, muito antes da vinda dele, já enviava, né, os seus espíritos luminosos, sábios, para falar dessa doutrina de amor, para falar de amor, de moral, para falar dessa religiosidade, da ligação do homem com as leis de Deus. Então, é interessante nós pensarmos que bem antes da vinda de Jesus, ele já estava sendo auxiliado por esses seres, né, luminosos que estiveram entre nós. E a gente pode lembrar, né, de vários, em todos os ramos do pensamento. Nós vamos ver as figuras, né, de Abraão, de Salomão, nós vamos ouvir falar de Buda, Confúcio, todos esses foram enviados
que vieram antes preparando o caminho, né, para que o homem pudesse perceber a lei de Deus. Logo em seguida, na pergunta 626, Kardec pergunta novamente para os espíritos: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Porque ele era um estudioso, então ele queria esmiuçar o entendimento, né, das leis da vida, da lei natural, que é a lei divina, né, porque todas as leis do mundo são leis naturais e, consequentemente, são leis divinas. Nós ligamos muito a figura de Deus de uma forma separada, né? Deus é Deus e o homem é homem. Não, nós somos envolvidos por essas leis, né? Leis da matéria e leis espirituais, que, na verdade, são todas leis divinas. Então, nessa pergunta, os espíritos respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sob a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, para receber a semente da Boa Nova, que seria o Evangelho, né, semeado entre os homens pela própria figura crística. Leon Denis também, né, no livro Depois da Morte, ele fala muito sobre esse preparo por esses seres luminosos que reencarnaram aqui desde o princípio da Terra, para que o terreno fosse arado, preparado, porque outros espíritos mais avançados do que nós nos precederam aqui na Terra nessa jornada, trazendo essa luz divina. Então, dentro dessa compreensão, lá no Evangelho, na introdução, no item 4, está colocado assim: as grandes ideias jamais irrompem de súbito, as que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que eles preparam parcialmente os caminhos. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, que era uma civilização muito avançada já naquela época de Jesus, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Sócrates, né? E Platão foi seu discípulo, que deu continuidade a essas ideias, né, do seu mestre. Sendo assim, vem a grande pergunta: por que Sócrates está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele não era um filósofo? E o que tem a ver a própria filosofia com o Espiritismo? Então, nós vamos relembrar que no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, está colocado assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinação dos espíritos e suas relações com o mundo espiritual. Então, nós somos seres espirituais. Atualmente, vivemos uma experiência, né, de reencarnação, porque estamos num corpo de carne e a nossa vida é transitória. Então, sendo espíritos, nós vivendo aqui na Terra essa experiência, o Espiritismo trata dessa relação que não se corta, porque mesmo estando, né, uma grande quantidade de espíritos encarnados na Terra, outros tantos estão no plano espiritual. E existe essa comunicabilidade, existe esse mútuo auxílio, porque o Espiritismo trata dessas relações não como um fenômeno para sanar as nossas curiosidades, mas para o engrandecimento das nossas almas. Seja dos espíritos que estão trabalhando e sedimentando o aprendizado do amor de Deus, sejamos nós que estamos aqui na Terra aprendendo. E sabemos que os laços do amor nos une a todos, e é essa a maior lei divina. Então, dentro desse contexto, nós podemos ainda esmiuçar mais um pouco. Por que o Espiritismo é ciência? Nós sabemos que Kardec foi um estudioso, a princípio totalmente incrédulo. Quando ele foi convidado para ver o fenômeno das mesas girantes, e aí tem toda a história do Espiritismo para quem quiser pesquisar, ele se negou várias vezes, até que foi vencido, né, pela insistência de um grande amigo, e ele foi ver esses fenômenos.
Então, ele era discípulo de Pestalozzi e estudou a fundo, com método, né, indutivo, dedutivo, tirando as suas conclusões, mandando perguntas para vários médiuns e compilando essas perguntas, médiuns que nem se conheciam e tinham a mesma resposta. Então, a gente pode, então, finalmente concluir que Kardec lançou mão da sonda da investigação para poder comprovar a veracidade dos fatos, e isso é ciência. Em seguida, percebendo que poderia extrair um conteúdo mais nobre daqueles fenômenos, que não eram só fenômenos de movimentos de objetos, de perguntas e respostas dos espíritos para com os homens, né? Ele formulou questões de elevado teor filosófico, ou seja, questionando sobre a vida, sobre a finalidade de se viver e da finalidade de se morrer. Então, na sequência, retomando as pesquisas científicas, constatou que aquelas verdades trazidas sobre a coordenação dos espíritos superiores estavam entrelaçadas a consequências morais, religiosas para o homem, ou seja, tinha o cunho de ampliar a consciência do homem, compreendendo a sua natureza, né, espiritual por excelência, mas quando encarnado num corpo de carne, e se tornando responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e ações. E isso seria fator determinante para a sua ligação com o Pai Maior. Então, o Espiritismo desvenda, ele esclarece, ele nos nutre, trazendo essas respostas. Aí a gente pergunta, muitas pessoas conversam com a gente e falam assim, gente, Rosana, você é espírita? Sou. Ah, é uma filosofia bonita de vida, né? Ela não é, Espiritismo não é religião, né, Rosana? E eu tenho o prazer de dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque está assim no próprio Evangelho. O Espiritismo trabalha o Evangelho de Jesus. E por que as pessoas acham que o Espiritismo não é uma religião? Porque a ideia de religião normalmente está ligada a uma organização sacerdotal, né? Com rituais, dogmas, crendices. E o Espiritismo, ele vem pregar para nós uma fé raciocinada, né? Sem misticismo, sem segredos iniciáticos, na forma integral e consciente de conduta humana. Ou seja, diante do Criador, o nosso lema seria: fora da caridade não há salvação. Caridade no pensar, no sentir, caridade nas atitudes, na casa, no ônibus, na praça pública, no cuidado com o próximo. Tudo isso estaríamos obedecendo, então, nessas condutas diárias e da nossa própria observação para conosco mesmo, esse laço maior que nos une ao Pai Celestial. Então, desta forma, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, que é cuidar de mim e do outro, humildade e do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo e, consequentemente, da nossa própria felicidade. Então, o Espiritismo cumpre esse papel de nos religar ao Pai e, consequentemente, trazer a todos nós essa completude interior e essa felicidade que tanto nós almejamos alcançar, porque a felicidade maior está em fazer a vontade de Deus. E Deus, através de Jesus, nos ensinou que o caminho é o da paz, é do amor, é da benevolência. Então, vamos ver a relação entre Sócrates, Jesus e o Evangelho. Por que lá no Evangelho tem a figura de Sócrates? Então, lá no Evangelho está assim: do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Olha que legal, Sócrates, naquela época, já trazia para nós muitos preceitos que mais tarde seriam estudados e esmiuçados pelos próprios espíritos, mas já era uma semente lançada. Então, Sócrates dizia, né, que o Deus era um só, mas que a alma, ela não acabava com o corpo, e ela vivia várias experiências aqui na carne. Pasmem, ele falava de reencarnação. Ele falava da necessidade do homem se tornar um homem virtuoso para estar em Deus e com Deus. Então, se ele era um filósofo, o que nós podemos entender por filosofia se o Espiritismo também é uma filosofia? Então, eu fui procurar, porque nós não somos, né, estudiosos da filosofia, mas temos por obrigação saber alguns conceitos. Então, a filosofia traz assim como um conceito dela mesma. Filosofia é uma palavra grega
que quer dizer amor à sabedoria, e consiste no estudo de dificuldades básicas, né, do homem relacionadas à vida. Então, ela procura entender os conceitos da vida, as essências de tudo o que existe no mundo, criando assim as definições conceituais. Tipo, o que é a vida? O que é a justiça? O que é o amor? Esses conceitos que envolvem a todos nós aqui na Terra, que no princípio, né, no momento, parece para nós abstratos, mas são vivos, são energias e vibrações dos quais, partindo da nossa alma, nos envolve e determina o nosso próprio destino futuro e a nossa alegria, a nossa paz atual e futura também. Então, sendo assim, eu achei muito interessante trazer algumas curiosidades de Sócrates. Então, ele viveu no período clássico, no auge da civilização grega, ele era grego, né? Foi mestre de vários alunos, dos quais Platão foi o mais destacado. Estima-se que ele viveu em 470 a.C., na cidade de Alópice, em Atenas, né, na Grécia. O pai dele era escultor e a sua mãe uma parteira. Então, durante a juventude, ele trabalhou no mesmo ofício do pai. Sócrates, ele dedicou mais a uma filosofia que buscasse justamente esses conceitos da vida, da natureza do ser humano e da alma. Então, ele fazia perguntas tipo, o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? O que é o amor? E nós vamos ver que esta busca de Sócrates teve origem no entendimento dele de que a verdadeira descoberta estava no interior do homem. Então, ele passava a raciocinar, a questionar, e andava, né, pela cidade, nas praças públicas, onde aqueles doutos, né, aqueles doutores, né, da sabedoria, que gostavam muito de oratória, iam para lá dar verdadeiras palestras, né? Eram tidos como grandes oradores. Então, ele ia para as praças questionar, porque ele queria aprender, ele queria, na verdade, entender esses conceitos da vida, segundo ele próprio dizia. Então, ele mostrava ser um homem sábio e inteligente. No entanto, ele dedicou ao estudo da filosofia a esses questionamentos quando ele estava mais velho, mais aposentado, né? E nós, às vezes, esperamos a aposentadoria para não fazermos mais nada na nossa vida. E nós vemos que é um momento propício que a nossa alma absorve, apreende, principalmente aprofunda-se em si mesmo. Porque nós temos um tempo aqui, né, meus amigos? E esse tempo é curto para o corpo, mas é um pequeno trecho de experiência para a alma, e nós precisamos aprender em todos os momentos desse curso nosso, em qual nós nos matriculamos, que é a nossa existência. Então, ele foi casado, né, com Xantipa e teve 3 filhos. Era um homem de uma vida normal. Ele é retratado até como um mendigo que andava como um andarilho, às vezes até sujo. O próprio Platão disse, meu mestre não era belo. Então, esse era Sócrates, um homem do povo, um homem simples. Mas não foi apenas Platão que escreveu sobre sua vida, porque ele mesmo, Sócrates, não deixou nada escrito, assim como o próprio Jesus. Então, Platão foi quem escreveu, mas também outros escreveram sobre Sócrates, que foi Xenofontes, Aristóteles, o próprio Aristóteles, ele também menciona Sócrates. Então, tão importante quanto o conteúdo que Sócrates deixou foi o seu método de descobrir a vida e deixar para o próprio homem as descobertas que ele fez. Ele se servia do debate, né? Pois ele acreditava que questionando seria possível conhecer mais sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Então, era um homem muito sábio, porque sabia que a verdadeira sabedoria o homem já trazia escrito no seu próprio coração, na sua própria consciência. E nessa busca, ele ia para as praças públicas. E quando aqueles homens tidos como muito sábios, né, e bons de oratória falavam sobre o assunto, ele questionava dentro do assunto. E muitos deles se sentiam embaraçados, porque naquela época era comum tentar convencer o outro, e para isso ter uma boa oratória, mas isso não significava necessariamente uma profunda sabedoria. Muitos abandonavam as praças, né, vamos dizer assim, e saíam sorrateiro, se sentiam às vezes humilhados pela presença desse homem tão questionador. Então, chama-se de dialética essa troca de ideias que acontece em um diálogo. Assim, né, se dava a condução do aluno, né, ao conhecimento, que se dá através desse processo de dialogar.
Mas o próprio Sócrates, olha a humildade dele, né? Ele não tinha a certeza de que não sabia nada. Por quê? Existia uma pitonisa na época, né? Uma sacerdotisa, que ela dizia que Sócrates era o homem mais sábio para a sua época. Então, ele, não acreditando que isso era tão verdade, ele buscava a sabedoria para si. E o seu lema era: conhece-te a ti mesmo. Esse era o núcleo da filosofia socrática. Ou seja, antes de buscar as coisas materiais, o homem precisa conhecer a si próprio, autoanalisar-se e reconhecer a sua ignorância. Então, aqui eu abro um parêntese, como espíritas, isso é um lema que Sócrates já deixou para nós, né? Bem antes de vir a codificação feita por Kardec na doutrina espírita. Então, nós já temos esse legado para nós da necessidade de autoconhecer, de saber quem somos nós no mundo, como agimos, o que pensamos e a nossa inteireza. Saber as nossas sombras, as nossas dificuldades com o que sentimos e com o que fazemos. Então, ele acreditava também, como já dissemos, na imortalidade da alma. Para ele, a realidade do mundo passa, mas a verdade, o amor, a honra e todas as virtudes não passam porque ela nos acompanha com o decesso do corpo físico, ou seja, com a morte do corpo físico, a alma leva em si todo esse registro. Ele também sustentava que a ignorância era a fonte do erro, do mal. Muitos agiam de forma errada por ignorarem o que é o bem. Então, quer dizer, os espíritos vieram quase desenhando para nós na doutrina espírita, né? Que a nossa felicidade está ligada ao conhecimento da verdade, de quem somos nós, do que viemos fazer no mundo, para onde vamos, e entender que nascemos e morremos num corpo físico e é um período tão curto, né? É apenas um intervalo na nossa vida espiritual. Mas por que Sócrates foi condenado à morte? Olha que interessante, ele foi acusado de corrupção dos jovens. Por quê? Quando ele estava debatendo em praça pública, ele conseguia levar aquela pessoa que se dizia saber muito a reconhecer que naturalmente não sabia era nada. E fazia isso com a presença de jovens assistindo. Com isso, os jovens passaram a acompanhá-lo para ver o próximo derrotado, né? Ele foi acusado de ateísmo porque ele questionava a teologia e a religião da época, né, dos deuses, daquela mitologia toda. Foi acusado de negar as antigas divindades e de duvidar do oráculo. O oráculo era um sacerdote, tido também como um profeta que fazia previsão do futuro nos templos, ou também eram dados a eles a capacidade de transmitir a vontade dos deuses. Então, ele foi acusado também de ateísmo e da introdução de novos deuses. Sócrates, a gente vê, né, o pouco que eu consegui aprender da história dele, ele falava dos daimons, que a tradução não é demônio, literalmente, como nós entendemos, né? Mas seriam deuses menores, que participavam da vida das pessoas. Ele dizia que era impelido pelo daimon a questionar, a buscar pelo conhecimento. A menção a este daimon foi mal interpretada, achando que ele mexia, né, com o demônio, com o mal. E, na verdade, nós vamos ver que esse daimon significavam deuses menores ou os espíritos familiares que nos acompanham, que nos intuem, que nos auxiliam, como a doutrina espírita hoje traz para nós claramente. Ele foi acusado também de subversão social, porque ele foi acusado de antipatriota, porque ele questionava a política, ele questionava sobre a melhor condução dela diante dos homens, sobre a justiça, e isso foi incomodando, né, as autoridades da época. Por isso que ele foi condenado à morte. Como que ele foi condenado? Ele não foi condenado por um juiz, foi por uma assembleia com cerca de 500 homens. E ele foi levado, né, a escolher. Ele poderia permanecer vivo se ele fosse para o exílio, saísse de Atenas. Mas ele amava Atenas, amava a cidade, amava a sua cidade e aquela vida que ele levava. E ele tinha tanta fé naquilo que ele descobriu na sua jornada, que ele preferiu a outra alternativa, que era beber cicuta. Ele bebeu em nome da fé dele naquilo que ele havia descoberto, né? Então, ele não deixou a cidade e preferiu a morte ao exílio. Então, Sócrates foi esse homem
né? E esse homem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso tempo é pouco, tem muitas colocações de Sócrates. Ele diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, ou seja, tudo que o Espiritismo fala para nós sobre a reencarnação, né? Nós vivemos aqui na Terra, desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e retornamos numa necessidade constante de ampliação do nosso psiquismo, de melhoria do nosso coração, na conquista dos nossos patrimônios divinos que estão em nós. Ele dizia assim: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Então, ele convidava já o homem daquela época para buscar a sua essência, a sua verdadeira natureza, que é espiritual. Eu sei que, por exemplo, nós vivemos um momento tão, atordoador, com tantos desencarnes, mas quem acredita que a vida continua, quem acredita nesses seres, tão iluminados, que há quanto tempo antes do Cristo já afirmavam isso, vai se sentir com uma fé penetrante no coração, numa firmeza de ideal e de vida, e principalmente de esperança e resignação. Ele dizia: se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Então ele fala: libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Quando nós desencarnamos, a nossa alma, ela se livra das amarras corporais, a nossa mente se torna mais leve, nós poderemos entrar em contato, com colônias, com aprendizados diversos com os espíritos, e ampliamos também a percepção maior da vida. E ele já falava disso. Ele falava também que a alma impura, nesse estado de impureza, se encontra oprimida, e se vê de novo arrastado para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Então ele fala da importância de não nos apegarmos a essa vida tão materialista, que aqueles que vivem apegados aos valores da matéria simplesmente, eles não se libertam após a morte. Ficam presos, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, qual será o nosso tesouro? É para nós refletirmos nessa noite. Então, Sócrates já levava o homem a refletir. Ele dizia: após a nossa morte, o gênio, daimon, ou demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos aos Hades, que é a terra dos mortos, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, ele fala dos espíritos protetores, que o Espiritismo traduz para nós como espíritos protetores que nos acompanham no desencarne, que nos acompanham no plano espiritual e que nos reconduzem novamente a novas experiências reencarnatórias. Então, meus amigos, são muitas afirmações de Sócrates. Eu vou ler apenas algumas mais, porque o tempo está esgotando. Ele dizia assim: não se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos haja causado. Ele dizia: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Isso está textualmente reproduzido no próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que ele era um homem de bem. Outras afirmações: é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Então, ele já apontava para essa facilidade nossa tão humana de não percebermos a nós mesmos e de apontar os defeitos dos outros. E nessa primeira décima que eu coloquei, aliás, ele diz assim, tão textualmente: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. E ele diz, para finalizar: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias,
é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. E, finalmente, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Então, meus amigos, esse homem tão sábio nos faz refletir sobre a nossa condição de seres espirituais e nos coloca frente a frente com a nossa verdade interior, já naquela época, antes da vinda do Cristo. O Cristo nos convidou tão amorosamente, buscando o entendimento de que as leis da vida nos rondam sempre, nos conduzindo para a verdadeira felicidade. E a lei da vida, ela está escrita no nosso coração e ela está escrita no Evangelho de Jesus. Então, muita paz para todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a Cleide, ao Alain. E gostaria de ficar falando mais sobre essa figura, né, de Sócrates, que é muito interessante. Achei muito legal. Belíssima palestra, Rosana. Obrigada pelas palavras consoladoras, esclarecedoras que nos trouxe. Muito boa. Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Nós Laís. agradecemos, Rosana. Muita paz, né? O tempo é pouco e eu falo muito da vontade de escorrer mais, né? Aprofundar em cada dizer de Sócrates, porque foram muitas colocações muito belas e que coadunam perfeitamente com que os espíritos, hoje eu brinco, só faltou desenhar para nós, né? É, verdade. Muita paz. Gratidão. Então, agora, vamos passar para um próximo momento. A Alain tem um convite. Não é isso, Alain? Sim, vamos passar agora para o outro momento. Meus amigos, se você gostou da palestra, quer conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, participe da Concafras PSE. É um encontro espírita de muito aprendizado e de trocas de experiências, que acontecerá agora no mês de fevereiro deste ano, de forma totalmente online. Então, para maiores informações, visite o site www.concafras.pse. Participemos juntos deste encontro de luz. Meus amigos, agora estamos chegando ao nosso outro momento, que é o momento do tratamento, o momento do passe. Então, nós convidamos a todos para tomarmos o passe à distância. Confiemos, meus irmãos, em Jesus. Não existem barreiras àqueles que têm fé. Então, coloquemos o nosso recipiente de água para ser fluidificada e vamos acompanhar o audiovisual que irá nos conduzir neste momento. Após, retornaremos para fazer a nossa prece de encerramento e que o Mestre Jesus possa abençoar o nosso tratamento espiritual. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco,
trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Meus amigos, antes da nossa prece, agora é a Cleide que tem um recado muito bacana para nós. Então, meus amigos, vamos. Se vocês têm interesse e querem conhecer mais sobre a doutrina espírita, vamos participar conosco na nossa Casa Espírita dos cursos que acontecerão a partir do dia 19 de fevereiro, sábado, às 17h30, horário de Brasília. Todos estão convidados, convidem seus familiares, seus amigos, para esse banquete espiritual, não é, Alain? Exatamente. Vizinhos, todo mundo. Quem não Tá aí quer conhecer mais? Isso. Olha aí, pessoal, tá o site aí para acessar e fazer a inscrição. Bacana. Agora vamos fazer a nossa prece final, não é? Então, gostaria de convidar todos a fechar os olhos, continuarmos nessas vibrações de amor e de paz que emana do Cristo, agradecendo a Ele esta oportunidade do estudo desta noite do Evangelho.
para que seus ensinamentos possam ficar vivos em nossos corações, em nossas mentes, que possamos nós procurar praticá-los no nosso dia a dia, em nosso lar, na via pública, em nosso trabalho. Ó Senhor, abençoa todos aqueles que se encontram em tratamento, abençoa todas as famílias, abençoa toda a humanidade, Senhor. Que a tua paz e o teu amor sejam com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite, meus amigos. Boa noite, Cleide. Boa noite, Alain. Boa noite a todos e até a nossa próxima reunião pública virtual.